Se você quer aprender JavaScript de verdade, a gente precisa começar a entender as funções, que são uma das partes mais importantes da linguagem. E hoje eu vou te explicar de uma forma mais simples e até mais prática aqui pra gente. Uma função, ela é um bloco de código que executa uma tarefa em específico. Então, o que eu posso fazer aqui de exemplo? A gente pode ter a nossa função, onde eu vou chamá-la de saudação. E aqui eu vou ter o nosso bloco de código. Nessa saudação, o que a gente faz? A gente faz um console.log e eu posso falar olá, nome da pessoa, tudo bem. Eu só vou deixar um espaço para ficar mais bonito e beleza. Certo, aqui a gente já consegue ver que eu estou chamando o nome pessoa, mas não tem ele em nenhum local aqui, né? Da onde que está vindo esse nome pessoa? Esse nome pessoa eu vou chamar ele de parâmetro. E esses parâmetros, eles são inseridos aqui dentro. Então, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha função, ela tem um parâmetro e, além de ter um parâmetro, eu também preciso receber ele. Porque se eu não receber ele, vai ficar estranha essa mensagem. Então, como que a gente faz para chamar isso? A gente vem aqui para baixo e simplesmente chama a função. Pode ver que o próprio VS Code sugere a gente chamar. Ele traz aqui, no caso, as funções dentro desse arquivo e já traz aqui para nós saudação. E chamando agora a função, a gente vai colocar aqui para dentro o nome de Anderson. Então, se eu rodar esse projeto, ele vai falar: Olá, Anderson, tudo bem? Justamente porque o parâmetro que eu passei se chama Anderson. Então, ele recebeu o Anderson aqui e recebeu aqui também. Nesse caso, como o nome pessoa é Anderson, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, Anderson, porque eu passei por aqui. Claro que nesse caso, se eu passasse aqui, talvez Bruno, agora não vai ser mais Anderson, vai dar duas mensagens, uma chamando a Anderson e a outra chamando a Bruno. Aqui eu coloquei nome pessoa, mas parâmetros pode-se colocar qualquer nome que querer. Claro que a gente tem um conceito que a gente chama de clean code, que é uma das partes é a nomeação das variáveis e dos parâmetros, que a gente tenta deixar o mais claro, o mais padronizado possível. Se na saudação dá uma mensagem personalizada com o nome da pessoa, essa variável se chama nome pessoa, está totalmente correta. Mas se por algum acaso tiver nome de pessoa, mas também tiver nome de empresa, tiver nome de animal, então a gente pode trocar isso aqui para nome e aqui embaixo colocar nome. Não mudei nada aqui, vocês vão ver que ele vai dar a mesma mensagem, tudo correto. Como eu comentei, é a gente que escolhe o nome dos parâmetros. Se eu quisesse falar que o nome do parâmetro aqui é xxx, é só para ele se basear. Aqui embaixo eu coloco xxx e tá tudo correto. Um está referenciando o outro. Não vai dar problema no código, tá? Mas, aqui para o nosso exemplo, eu vou deixar nome pessoa. Certo. Aqui ficou um pouco simples, né? Até porque é só uma linha de código, não tem tanta utilidade. Mas a gente vai fazer uma função que ela tem um pouquinho mais de utilidade. Que é saber se o número ele é par ou ímpar. Aqui, como a gente já falou das variáveis, eu vou definir, mas aqui eu vou colocar número, que é algo que descreve muito bem o que eu vou receber. E aqui agora eu vou fazer a nossa validação. Para a gente validar se o número é par ou ímpar, a gente tem aqui como fazer dessa forma. A gente fala que número porcentagem 2 for igual a zero, ele faz alguma coisa. O que que é isso daqui? Até aproveitando para já falar, o porcentagem significa a divisão, e aí, além de ser a divisão, ele vai retornar também o resto da divisão. Então, o que que eu estou dizendo aqui? Se o número que a gente for fazer dividido por 2 retornar na divisão zero, é um número par. Porque, né, se eu faço 4 dividido por 2, ok, é 2, mas o resto dessa divisão é zero. Porque são dois números pares. Se eu fizer isso com 5, vai ser também 2, mas vocês concordam comigo que aqui vai sobrar um. Então,
é um número par, não, é um número ímpar. Feito isso, então, aqui não vai ter muito segredo. Eu vou colocar aqui, até fazer uma mensagem personalizada. O número, vou colocar aqui o número é par. Então, se ele não for par, claramente ele vai ser ímpar. Então, eu posso colocar aqui que o número é ímpar. Aqui eu estou utilizando só o console, até escrevi errado, é console.log nos dois. Aqui eu estou usando console.log, mas eu não quero mais fazer dessa forma. Eu não quero mais, enfim, retornar o console, no caso, para mostrar no console. Eu quero apenas retornar a string, ou seja, eu quero retornar o texto disso daqui. Então, nas funções, eu posso ter também o return, no caso. Opa, tem que ser tudo minúsculo. E agora eu não estou mais fazendo o console.log. O que acontece? Quem chamar essa função vai receber esse texto. Uma das coisas do JavaScript, mas também de outras linguagens, é que tu não pode ter mais de um retorno. Olha só, o próprio VS Code, ele, no caso, deu um blur, né? Ele ficou como se fosse oculto esse retorno, informando que, ó, código inacessível detectado. Por quê? Eu só posso ter um retorno por função. Ou seja, ou ele retorna isso aqui de cima, ou ele retorna isso aqui de baixo. Então, mais porque eu coloquei um else. Então, ou eu retorno um ou retorno outro, e aí, nesse caso aqui fica sem utilização. Ele nunca vai cair aqui embaixo. Ele nunca vai retornar isso. Por isso até que o próprio editor de texto, o VS Code, ele sugere isso para nós. Uma coisa também que eu já havia comentado sobre o Clean Code, que eles chamam, é de early return. Ou seja, como a função só pode ter um retorno, ou ele retorna aquilo que está lá em cima, e se ele não cair nessa validação, ele, por obviedade, ele vai cair aqui embaixo. Ou seja, ou ele vai retornar a minha condição, ou nem preciso colocar o else. Eu simplesmente coloco aqui o return, e ele retorna aquilo que eu desejo retornar. Certo? Agora que a gente já tem aqui a nossa função de par ou ímpar, eu posso chamar ela, e olha só que bacana, eu posso chamar ela dentro de uma variável. Ou seja, eu armazeno o retorno de uma função dentro de uma variável. Então eu posso colocar aqui, só para a gente ficar mais didático, um retorno. E aí aqui eu coloco par ou ímpar e coloco com o número 2, porque eu quero exibir par. Eu posso dar um console.log, só que a gente já viu anteriormente no retorno, tá? Anderson, me parece a mesma coisa de tu colocar o console.log lá dentro. Sim, na prática, esse exemplo iria dar o mesmo resultado. Mas às vezes você quer pegar aquele texto e montar mais com outra coisa e assim por diante. Ou seja, eu poderia pegar esse console.log aqui do retorno e podia também falar: olá, Anderson, tudo bem? O número que você informou é um número par, o número que você informou é um número ímpar. Eu posso ir montando os valores e depois exibir, ou depois tomar uma objetiva do meu código um pouco melhor. Então, aqui agora a gente colocando, vai dar que o número 2 é par. E se eu colocar aqui o 3, vai dar que o número 3 é ímpar. As funções no dia a dia profissional, o que que acontece? Elas têm feitas, normalmente o time faz funções que eles utilizam no dia a dia e tudo mais. E qual que é o conceito de utilizá-las? Por que que a gente utiliza elas? Por que que eu faço uma função e não simplesmente valido aqui? É porque eu posso reutilizar, ou seja, eu vou utilizar aqui no para o ímpar, depois eu posso utilizar de novo, depois utilizar de novo. Eu não fico reescrevendo tanto código. Eu coloco isso numa função e agora, em vez de ficar toda a vida reescrevendo o código, eu só chamo a função, passo o parâmetro que eu quero e aí me retorna o que eu preciso. Nessa chamada de função, nota bem, a gente tem a função e a gente está vendo aqui que ela precisa de um número. Eu passei o número. Nas funções já feitas aqui, a gente fez a nossa própria função, mas nas funções já feitas, eu não quero saber como que é feito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as chamadas HTTP, que são das APIs, é um conceito um pouco mais para frente, tem um pacote que a gente instala muito conhecido que se chama Axios. Com ele, a gente consegue fazer todos os métodos de CRUD, no caso, que são create, o post, get, delete e o put, que é para criar, ler
editar e excluir. Ou seja, quando eu mando um post que eu pego do pacote do Axios, eu não quero saber como que está sendo feito esse post, o que que ele está fazendo. Eu só quero que ele funcione. Claro que a gente tem que ter a preocupação, porque é o nosso código, é o nosso projeto, né? Tem toda essa parte por trás. Mas o que eu quero dizer é que o conceito de funções é isso. É, ok, essa função me pede isso para o ímpar. Significa que se eu mandar um número ímpar ou mandar um número par, ela tem que me retornar alguma coisa, tá? Isso é o conceito de funções. A gente não quer saber como que elas são feitas. A gente simplesmente envia e ela vai retornar alguma coisa. Claro que quando você está fazendo as funções, claro que você tem que ter toda essa preocupação das validações, de retornar a forma correta, de retornar o que precisa. Mas quando são algumas coisas prontas ou que o time já utiliza há bastante tempo, você não precisa se preocupar. Você só utiliza ela e fala: olha, eu quero receber o que eu preciso de volta para seguir aqui com o meu objetivo do código e conseguir concluir o que eu preciso. Aqui a gente fez dois exemplos com string, no caso textos, e com números, mas a gente poderia ter aqui alguma coisa de autorizado. Vou deixar isso daqui só comentar. Copiar. Excluir isso aqui. Isso aqui eu vou comentar também. E agora a gente quer ter uma função aqui de autorizado. E a gente daí aqui vai receber um pode entrar. Se a gente for pensar alguma coisa de bloqueio de uma porta, alguma coisa nesse sentido. Então esse aqui agora é o nosso parâmetro, que ele vai ser um verdadeiro ou falso. Então eu coloco aqui que, olha, se ele for falso, a gente fala que a entrada foi autorizada. Se não, a gente fala bloqueio. Então, nos últimos vídeos até a gente tinha visto como montar um array de objetos, que seriam as pessoas. Então, a gente até tinha naquele exemplo um atributo que era a parte se era autorizado ou não. Mas nesse caso, para ficar só um pouco mais didático, eu vou falar aqui que autorizado, ele vai receber um true, ou seja, ele está autorizado a entrar. Ele está autorizado a entrar. Então, se eu rodar o projeto. Ah, olha só que interessante. Eu coloquei return e não botei no console.log. Aqui eu tinha armazenado uma variável, mas outra forma até para mostrar para vocês é que eu não preciso, nesse caso, armazenar uma variável. Posso colocar um console.log. E aí, olha só. O retorno que vai ser um texto do que vai exibir lá, eu já estou colocando no console.log e já estou colocando aqui. Então, olha só. Entrada foi autorizada. Se eu mandar aqui um falso, ele vai falar bloqueio. Isso aqui que eu comentei é muito interessante. A gente até, enfim, poderia misturar as funções que não comentei para o ímpar, né? Se eu fizesse, por exemplo, um if, que da mesma forma que eu posso usar no console.log, eu posso utilizar aqui dentro do if também. Ou seja, deixa eu até descomentar esse cara aqui, ó. Olha só, minha função para o ímpar. Ó, se eu colocar que é par, não faz muito sentido isso, mas só para ficar um pouco mais didático. Se eu colocar que é par, ele valida. Não, deve fazer melhor. Se for par, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Aqui dentro, na verdade, eu vou colocar. Deixa eu puxar esse cara aqui para baixo. E agora aqui a gente vai fazer uma coisa bem bacana. Tenho duas funções para o ímpar e autorizado. E eu vou criar uma variável aqui que vai se chamar acesso para entrar. Deve ser. Vou colocar aqui com falso por enquanto. Beleza. Então, começa aqui com acesso para entrar falso, ou seja, ele não pode entrar. E aí agora aqui a gente vai fazer uma brincadeira. A gente vai colocar aqui, se por algum motivo o número for par, tendo que não faz tanto sentido nesse exemplo, mas é só para ficar algo didático. A minha variável, que é o acesso para entrar, ela vai receber um true. E se não for número par, ela vai receber false. Aqui acho que não posso ser const, tem que ser let, porque ela vai alterar depois. Beleza. Anderson, naquele conceito de return, se ela inicia falso e depois tu coloca ela para true, por que tem que colocar falso de novo? Porque se eu utilizar em mais de um lugar, imagina que eu fiz isso aqui, né? Tirei. Vou até tirar para ficar um pouquinho melhor. Ok, coloquei ela para true. Mas agora ela já está verdadeira. Então, quando chamar a segunda vez, independente se caiu aqui ou não, ela vai continuar verdadeira.
tá? Então, nesse caso, para as variáveis, é interessante fazer essa repetição de código aqui. Na verdade, não está repetindo, apenas está até tratando a variável que a gente quer utilizar. Mas o que eu quero explicar aqui? Olha só, a partir de uma função, a gente define um valor de uma variável e essa variável a gente vai utilizar ela aqui dentro do autorizado. Olha só que bacana. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar para o ímpar, vou colocar 2 para ficar par. Eu posso até colocar aqui no console.log só para exibir ali o número, se vai ser par ou ímpar. E agora aqui eu faço minha validação. Se autorizado e receber o nossa variável, acesso para entrar. Ou seja, se isso daqui for true, se isso daqui for true, se isso daqui for verdadeiro, eu quero só exibir um. Eu nem preciso exibir nada aqui, na verdade. Deixa eu pensar. Porque na verdade vai retornar um texto, né? Então aqui na verdade eu vou só retornar um true. Ou se não, um false. E aí eu posso colocar aqui se. Ah tá, se já for verdadeiro, ele já tá valendo aqui. Console.log autorizado. Se não, console.log legal. Então, olha só o que eu fiz. Eu estou utilizando duas funções e uma variável. A variável é acesso para entrar. Aqui está a minha função. Se for par, ele entra aqui e fica true. Se não, ele seta para ímpar. Aqui, se aqui a gente tem a nossa função de autorizado, que ela recebe a nosso parâmetro. E aí, dependendo do que tem no nosso parâmetro, a gente só retorna true ou false. Aqui fica um pouco ambíguo, né? Porque eu poderia simplesmente só retornar o mesmo parâmetro que a gente está aqui, porque de qualquer forma, ou ele vai ser true ou vai ser false. Mas só para ficar um pouco mais didático, vou deixar dessa forma. E aqui depois é o que eu quero fazer. Eu quero exibir o console.log se vai ser par ou ímpar, e aí eu quero chamar a minha função com a minha variável, e aí, enfim, se for verdadeiro, ele vai dar autorizado, se não, ele vai dar negado. Então, bora ver esse último exemplo aqui, rodando, e olha só. Ele falou que o número 2 é par, porque eu passei aqui o número 2. E como era par, a nossa variável ficou verdadeira. Como a nossa variável ficou verdadeira, ele exibiu um console.log autorizado. Se eu passar aqui um número ímpar, ele agora vai falar que o número 3 é ímpar e ali me deu como negado. Fechou? Aqui eu dei uns exemplos muito simples, mas funções são algo muito utilizado profissionalmente no dia a dia. Vale a pena ir um pouco mais a fundo para entender a lógica, se ficou com alguma dúvida. Um conceito bem importante, que é um pouco mais para frente a gente pode dar uma revisada, que é em TypeScript. Os parâmetros também têm que ser tipados, ou seja, além de falar um pode entrar, eu tenho que falar o que é esse parâmetro. O que eu quero dizer com isso? Olha, esse cara aqui que é um pode entrar, ele vai ser um número? Ele vai ser um texto? Ele vai ser um objeto? O que ele vai ser? No TypeScript, eu tenho que dizer o que ele vai ser. Nesse caso aqui, nessa função autorizado, seria muito simples, já que eu defini ele como verdadeiro ou falso. Eu dou dois pontos e falo boolean. Aqui ele vai comentar as notas de tipos só podem ser usadas em arquivos TypeScript, porque a gente está utilizando JavaScript e tudo mais. Mas dentro do TypeScript, isso aqui é utilizado. Se for um número, a gente utiliza number. Se for um texto, a gente utiliza string. Se for um objeto, que a gente já fez um objeto, a gente coloca aqui. Desculpa, se for uma classe, a gente coloca aqui. Então, a gente tem esse conceito que a gente pode revisar mais para frente do TypeScript. É interessante comentar nessa aula, porque é das funções, dos parâmetros, envolve tudo ali. E atualmente até vejo mais profissionalmente o TypeScript sendo utilizado do que o JavaScript. Claro que depende de aplicação para aplicação, negócio para negócio, mas é algo que se nota um pouco mais no mercado hoje em dia.